Era realmente verdade. A rainha providenciou para que eu embarcasse em uma viagem a todos os 14 reinos das trevas a fim de incorporar toda a sabedoria e poder necessários em minhas operações. Essa jornada durou um mês inteiro e após as visitas fui munida de mais força e conhecimento. Até aqui foram 17 ocultistas de igual valor para mim em todo o mundo, mas aconteceu de eu ser o mais jovem e o mais agressivo. Recebi a notícia de que uma grande cruzada seria realizada em Abiriba, minha própria base, com o nome de O Grande Abiriba para Cristo em 1989. Essa seria a minha designação. Eu fui pela primeira vez em meu corpo espiritual para uma de minhas agentes, uma feirante. Eu apareci para ela na loja e a instruí a mobilizar outros agentes para estarem presentes no local da cruzada. Em seguida, tracei uma agenda para um encontro com Satanás e a Rainha da Costa sobre esse assunto. Quando Satanás apareceu na reunião com a rainha, ele perguntou sobre a minha agenda e eu li sem hesitar, como frustrar a cruzada a Grande Abiriba por Cristo. Quando mencionei a palavra Cristo, todos pudemos ouvir o estrondo de um trovão, um rugido de fogo e um poder invisível que nos obrigou a baixar a cabeça no chão por cerca de 30 minutos. Quando nos levantamos do chão, Satanás me alertou furiosamente para nunca mais usar aquele nome em sua presença. Satanás começou a se gabar de ter capturado a cidade de Abiriba enquanto ela existisse. Perguntei quais armas ele utilizava e Satanás disse que eram orgulho, ódio, amor ao dinheiro e atividades culturais. Portanto, a próxima cruzada foi uma afronta que deve ser combatida. Ele ordenou que eu mobilizasse todos os agentes sob meu comando para a ação e frustrasse a cruzada. Depois de se gabar um pouco mais, Satanás finalmente desapareceu. Quando ele se foi, a rainha se aproximou de mim, mas de repente entramos em pânico quando todo o lugar começou a tremer. Ao seu comando, nossa tela mostrou de onde vinham os rumores. Um homem cristão estava pregando o evangelho na praça Meque. Aparentemente, sempre que o evangelho de Jesus Cristo está sendo proclamado no mundo físico, ele causa ondulações no reino das trevas. A rainha entoou um encantamento e uma garrafa apareceu em sua mão. Ela esfregou o conteúdo pegajoso no meu rosto e me ordenou que fosse atrás daquele pregador e olhasse para ele cara a cara com aquela mistura e os demônios derreteriam o pregador em água natural. Acordei fisicamente e saí de casa imediatamente. Minha família sabia que eu tinha o hábito de ir ao banheiro todas as manhãs, então eles não achavam que era incomum eu sair naquela hora. Depois de caminhar apressadamente, localizei o pregador à distância, mas quando estava prestes a alcançá-lo, de repente, 2 anjos apareceram e estavam caminhando em minha direção. Logo chegou a um ponto em que os anjos estavam perto de mim e não me deixavam ir mais longe. Eu cantei um encantamento contra eles. Não funcionou. Recebi um anel especial quando visitei o reino de Satanás. O anel é chamado de o bom, o mal, o destruidor. Satanás me disse que os demônios presos ao anel tornariam uma situação ruim boa, transformar uma coisa boa em má e também destruir uma coisa pessoa má. Usei este anel contra os anjos como havia sido instruído, mas não os intimidou. Eu não conseguia nem ficar na presença deles, pois seu semblante era como o sol em seu zênite, então comecei a cambalear como um bêbado. Os 2 anjos me capturaram e me levaram a um lugar na floresta onde me amarraram a uma árvore por cordões brancos e brilhantes que produziram de seus corpos. Eles então deixaram suas 2 espadas perto de cada uma das minhas orelhas e deixaram o local. A espada começou a cantar na voz mais melodiosa que eu já tinha ouvido e mais tarde começou a pregar o evangelho para mim. Embora eu achasse a mensagem um tanto atormentadora, cada vez que o nome de Jesus era mencionado, eu sentia queimaduras no meu corpo. Uma linha das mensagens ficou comigo: eu os farei pescadores de homens se vocês me seguirem. Mais tarde, os anjos voltaram, pegaram suas espadas sem me dizer uma palavra e me desamarraram. A essa altura, o dia já havia amanhecido. Cantei um encantamento para desaparecer, mas não funcionou. Eu repeti: ainda não funcionou. Então, lembrei que quando visitei o reino de Satanás, eles me ensinaram que sempre que eu fosse derrotado, deveria andar 2 postes para longe do local e repetir o encantamento. Fiz isso e fui levado para o meu quarto e, estando cansado, dormi na cama enquanto meu espírito viajava para o meu templo. Quando minha mãe voltou do mercado e me encontrou deitado na cama, ela levou o maior choque de sua vida. Ela queria saber como entrei na sala. Consegui resmungar alguma desculpa sobre o cadeado não estar devidamente trancado, mas minha mãe sabia que era impossível. Este cadeado foi trazido por meu irmão de Cotonou e não fechava a menos que a chave fosse removida dele.
Não consegui convencer minha mãe da minha mentira, e isso levantou suas suspeitas. Ela confidenciou a uma de suas amigas que sugeriu que visitassem um feiticeiro. Mesmo que minha mãe não fosse cristã, ela não gostava de nada que envolvesse consultar um padre fetichista. Mas sua amiga a incentivou a descobrir a identidade espiritual de seu filho. Eles visitaram um dibia bastante popular cujo nome recuso revelar. Ele lhes deu uma vara com a qual deveriam tocar o corpo da pessoa cuja identidade espiritual eles queriam conhecer. Isso, minha mãe, fez naquela noite por volta das 2 da manhã. Eu estava observando isso com meus olhos espirituais. Dibias são os mediadores místicos entre o mundo humano e o mundo espiritual e atuam como curadores, escribas, professores, adivinhos e conselheiros de pessoas na comunidade. Eles geralmente são consultados no santuário de uma divindade principal da comunidade. Quando eles levaram o bastão de volta para o Dibia, ele perguntou o nome da pessoa sobre a qual estavam perguntando e no momento em que meu nome foi mencionado, houve um pandemônio no santuário. Todas as suas divindades começaram a gritar alto em seus ouvidos e, quando pararam, as cabeças de suas imagens começaram a cair no chão. Seus poderes começaram a desmoronar. O Dibia começou a agir como um louco, arrancou a embalagem de cada uma das mulheres. Felizmente eles usavam 2, exigiu seu dinheiro e os mandou embora perplexos. Após esse incidente, invoquei Satanás ao meu templo e consultei-o com encantamentos. Ele estava satisfeito. Ele me encarregou de lutar como um soldado e implantar todos os poderes à minha disposição no primeiro dia da cruzada. Eu havia implantado mais de 100 de meus agentes para se infiltrar no campo da cruzada. Alguns foram designados para vender um coquetel de rum ou gin em pequenos nylons, enquanto outros deveriam distrair os ouvintes envolvendo-os em discussões mundanas. Eles estavam sendo monitorados na tela do reino espiritual. À medida que as multidões começaram a entrar, dei-lhes seus sinais e esses agentes começaram suas atribuições. Muitos dos participantes que compraram a bebida ficaram bêbados e adormeceram profundamente. Mas alguns cuspiram, receberam o evangelho e foram salvos. Em um dos dias, um pregador subiu ao pódio da cruzada e começou a orar. Da tela que eu estava vendo, este pregador foi cercado por chamas de fogo enquanto ele pregava. Alguns de meus agentes caíram pelo poder de Deus. Ao final, muitos dos agentes também foram convertidos. Os outros voltaram para me dar seu relato. No dia seguinte, mobilizei mais agentes para o solo e os instruí a trazerem seus relatórios. Mas a maioria deles não voltou porque foram presos pelo poder de Deus e se converteram. Neste ponto, decidi lançar ataques contra os organizadores da cruzada. Eu invoquei o vento, a chuva e as tempestades para destruir seus outdoors, posters e danificar seus equipamentos. Isso funcionou, ou assim parecia. No terceiro dia, era óbvio que quanto mais agentes eu mandava para o campo da cruzada, mais nossa perda e maior se tornava óbvia. Uma tarde, enquanto a cruzada estava em andamento, um helicóptero contratado pela equipe da cruzada estava distribuindo panfletos do programa e minha janela foi aberta. O vento fez muitos dos aviadores entrarem em meu quarto. Peguei um exemplar e vi grande abiriba para. Furioso, agarrei os papéis, rasguei, espremi e joguei pela janela. Não apenas enviei meus agentes para esta cruzada às minhas próprias custas, como também tiveram a ousadia de trazer seus aviadores para o meu quarto. Mais tarde, fechei a janela e peguei o último ovo da Índia e depois de entoar as palavras exigidas, com raiva quebrei-o no chão. O semideus-chefe apareceu. Desta vez, pouco me importei com os protocolos e comecei a desabafar com raiva, gritando para o chefe contemplar a derrota e a vergonha que se abateram sobre o reino. Já perdi muitos agentes nesta guerra. Fiz tudo o que sabia, mas não havia vitória à vista. O chefe parecia bastante conciliador, apelando para que eu exercitasse a compreensão de que eles também estavam dando o melhor de si, mas não havia muito que pudessem fazer naquele momento. Passei a invocar Satanás para se dirigir a ele. Quando ele apareceu, reclamei com ele também sobre o que estava acontecendo. Satanás arrogantemente afirmou que ele teria a vitória. Ele me ordenou que eu mesmo fosse a cruzada e fizesse uso de todos os poderes que me foram dados para frustrar a cruzada. Então ele desapareceu. Enquanto o semideus-chefe falava, ouviu-se uma voz rugindo como a de um trovão vindo de cima e ele também desapareceu instantaneamente. Naquele momento, senti uma grande presença em meu quarto. O quarto estava escuro, mas uma grande mão branca emanando um brilho de luz apareceu e começou a escrever coisas em letras douradas na parede do meu quarto.
Eu estava tão envolvida pelo medo, incapaz de mover minha boca enquanto me sentia totalmente subjugada pelo poder na sala. Um calor abrasador me envolveu, fazendo meu coração bater tão forte que eu podia sentir na minha boca. A mãe escreveu com o dedo indicador: "Você vai se render a mim, sim ou não?" Eu não pude responder. Mas no fundo do meu coração, afirmei que sim. Então a mão enxugou e escreveu outro: "Quer goste ou não, você se renderá e se tornará um pescador de homens." Em seguida, escreveu: "Escreva a sua carta de rendição antes de ir para minha cruzada." Com isso, peguei papel e caneta e escrevi minha carta de rendição. Eu não conseguia mais me controlar e era completamente incapaz de resistir ao poder de Deus que me prendeu. Fui para o campo de cruzadas no dia seguinte, depois de suportar o que parecia ser um calor escaldante, como alguém que fez para se levantar enquanto toda a cidade de Aba estava em chamas. Quando cheguei ao local, sentei-me no fundo e espalhei meu homem espiritual em diferentes lugares, o que fez o calor interno diminuir um pouco. Rapidamente percebi que não seria capaz de operar lá. Eu prestei pouca atenção ao que estava acontecendo, mas de onde eu estava, podia ver com meus olhos ocultos que Satanás estava certo quando disse que tinha capturado a cidade de Abiriba porque cerca de 90% das pessoas no campo da cruzada estavam completamente nuas antes do poderes das trevas. O pregador daquela noite era o reverendo Malquipai, mas eu não conseguia lembrar o título de seu sermão. Evitei claramente olhar em sua direção porque seu rosto estava irradiante com a glória de Deus, assim como o dos anjos que encontrei antes. No final do sermão, ele convidou aqueles que desejavam entregar suas vidas a Jesus Cristo a se apresentarem e ele começou a orar. Quando ele mencionou o nome de Jesus, eu me vi levitar vários metros no ar e cair de volta no chão. Os policiais e algumas pessoas sentadas ao meu redor fugiram rapidamente. Nesse ponto, fiquei fisicamente inconsciente, mas espiritualmente ativo, enquanto tentava projetar meus demônios nos outros que caíram comigo. Fui levado ao pódio onde os ministros começaram a orar por mim. Quando perdi a consciência, coloquei a mão no bolso e entreguei a um dos ministros minha carta de rendição. O homem me perguntou: "Você entregou sua vida a Jesus Cristo?" Eu perguntei: "Quem é Jesus Cristo?" Como eu disse isso, um dos anéis ocultos que Satanás me deu, o bom, o mau, o destruidor, me deixou inconsciente novamente, aparentemente para me impedir de afirmar Jesus como Senhor. Os pastores se reuniram e começaram a orar por mim enquanto vários demônios começaram a se manifestar através de mim. Diziam que eu arrancava ervas daninhas do terreno com meus dentes e unhas, escorregando no chão como uma cobra, me contorcendo e gritando. Quando acordei, muitos dos anéis visíveis e invisíveis em meus dedos do pé e dos pés haviam desaparecido. Alguns deles tinham arrancado minhas unhas dos pés ao sair. Os ministros oraram mais por mim e a luz de Deus entrou em meu coração. Eu os levei para o meu lugar e entreguei toda a minha parafernália e ferramentas ocultas para queimar, mas 2 itens se recusaram a ser queimados: o disco voador transcendental, que os demônios utilizaram para fornecer poder aos meus candidatos, e o anel que Satanás me deu, o bem, o ruim, o destruidor. Eu estava tão exausto que adormeci profundamente, mas acordei mais tarde na noite para perceber que alguém dormia ao meu lado. Foi a rainha. Eu estava de frente para a parede enquanto ela olhava para outra direção. Ela começou a falar que sabia que eu os deixei, mas está pronta para me receber de volta se eu decidir voltar. Eu me esforcei para lembrar o nome de Jesus. Não era um nome com o qual eu estava familiarizado, mas conhecia seu poder. Se eu soubesse, poderia ter pedido a qualquer um dos ministros que escrevesse na parede para mim. De repente, lembrei-me disso e antes mesmo de chamá-lo, a própria rainha experimentou uma forma de fogo e rapidamente desapareceu. Voltei a dormir e fui levado ao céu acompanhado por um anjo amigo para ver sua beleza. As ruas eram mais bonitas do que as que eu tinha visto no reino das trevas e suas estruturas eram superiores. Isso, fui feito para entender, foi o que Deus preparou para aqueles que após minha salvação e libertação, procurei viver uma vida normal novamente. Visitei um homem que me devia algum dinheiro e quando contei minha nova fé a ele, o homem admitiu que suspeitou que eu estava envolvido com ocultismo devido a alguns sonhos estranhos que começou a ter depois que segurou meu dinheiro. Recebi o dinheiro de volta e me mudei para outra cidade. Enquanto eu estava lá, visitei um amigo que me informou que todos os pertences que eu guardava em sua casa haviam desaparecido misteriosamente do quarto. Assegurei-lhe que não se preocupasse, pois sabia muito bem quem eu tinha levado. Eu queria abrir um negócio e comecei a fazer alguns contatos.
Um dos contatos prometeu me levar até seu chefe, que me ajudaria a conseguir os recursos de que eu precisava. Então eu segui o homem e, após horas de viagem, finalmente me conduzi a um prédio inacabado nos arredores da cidade. Como se eu soubesse o que estava acontecendo, não fiquei surpreso ao ver Satã, a rainha e 2 agentes carregando a bagagem que minha amiga declarara ter desaparecido esperando por mim lá. A rainha me disse que eles tinham muitas guloseimas para mim. Eles me dariam mais riqueza e poder e tudo o que eu pedisse, apenas se eu assinasse seu registro de acordo. Eles me entregaram o registro e percebi que meu nome não estava mais nele. Eles também me deram uma caneta encharcada de sangue para assinar o acordo. Quando vi o sangue na caneta, simplesmente declarei o sangue de Jesus. Com a menção disso, todos eles desapareceram, deixando-me preso no local também, pois o dinheiro que eu anteriormente coloquei no bolso também havia desaparecido com os espectros. Eu conheci um homem que estava viajando para Fiquipo, no estado de Ebonyi, para comprar peixe de canoa e ele decidiu me ajudar. Um homem idoso que ele carregava e não conhecia, de repente pagou minha passagem e eu deixei escapar que não queria sua ajuda. Eu tinha acabado de ser roubado e queria passar em segurança. Quando o homem viu que eu não cedia ao seu estratagema, ele rapidamente colocou o dinheiro de volta no bolso. Mais tarde naquela noite, fui preso pela polícia por dormir em um lugar não autorizado e colocado na prisão porque pensaram que eu era um ladrão. Na prisão, um dos presidiários se aproximou de mim, se apresentando como chefe e me pediu dinheiro. Quando eu disse a ele que não tinha nenhum, ele me deu um golpe doloroso e me deixou. Naquela noite, tive um sonho em que um anjo de Deus me encorajou a não desanimar com a minha experiência, pois Deus já havia planejado que através daquele lugar me tornasse pescador de homens. Disseram-me que Deus me chamou para pregar o evangelho e narrar meu testemunho apontando para o amor de Deus e sua prontidão para salvar, não importa a profundidade dos pecados de alguém. Quando acordei de manhã, fiquei muito animado e depois de um dia, fui libertado e encontrei meu caminho de volta para minha casa e me. Irmão Oscar da Costa do Marfim, um adeus à maia da alimentação mundial. Quando estava no ocultismo, queria conhecimento e poder. Eu queria subir de nível. Eu estava pronto para pagar o preço, mas os filhos de Deus não estão dispostos a pagar o preço em jejum e oração para subir de nível.